Bom dia, irmãos. Domingo ensolarado, quase ensolarado, né? Mas está bem calor. Está bem calor. Irmãos, nós vamos começar a estudar a Bíblia durante o ano. E eu trouxe para a gente pensar, para a gente meditar um pouquinho, ter uma visão panorama, isso quer dizer uma visão superficial, mais ou menos, sobre a Bíblia. E nós vamos ver esta visão panorâmica. Vou ter que usar a mão esquerda. Introdução à Bíblia, estudo panorâmico. Meus queridos, muitas pessoas não entendem a Bíblia, não entendem o seu conteúdo, porque lê determinada parte da Bíblia e assim não consegue entender. O ideal, quando nós pegarmos a Bíblia para ler, nós devemos ler de forma sistemática. Muitas vezes nós abrimos a Bíblia, caiu em Salmos, então é Salmos que eu vou ler. Assim é difícil entender o que a Bíblia quer dizer. É necessário meditar naquilo que se está lendo. É necessário orar, pedir a Deus que nos revele o que está escrito e de que forma nós podemos aplicar aquilo que está escrito em nossas vidas. Nós temos que olhar para a Bíblia, lê-la livro por livro, que assim a gente vai entender o conteúdo, vai entender o período da história da Bíblia e vai entender o que Deus quer de nós. Vamos lá. Bibliologia é uma matéria que é dada no seminário. E essa palavra é uma palavra grega, bibliologia. Vem de biblios, que quer dizer livro ou livros. Logia, que quer dizer estudo. Então, bibliologia é estudo da Bíblia. Na verdade, a Bíblia, ela é uma grande biblioteca. Eu acho que não dá para ler. Mas a Bíblia tem suas divisões. E são essas divisões que nós precisamos entender. Como é que a Bíblia foi escrita? Ela foi escrita em papiro e em pergaminho. O Antigo Testamento tem 39 livros. E o Novo Testamento tem 27 livros. Se alguém te perguntar quantos livros tem o Antigo Testamento, é algo básico. Você pode dizer 39 livros, com mais 27
do Novo Testamento formam-se 66 livros. A Bíblia é uma biblioteca que possui 66 livros. O Antigo Testamento, ele está dividido em 5 livros. O Antigo Testamento eu traduzi para GeoND. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. GeoND. Aí se perguntarem para você quais são os livros do Pentateuco, da Torá, você vai conseguir dizer, tá? Guardando essa pequena frase. Os 5 primeiros livros são a lei, ou seja, eu até tinha em casa, não conseguia achar, a Torá. A Torá, o nome Torá significa lei. Então ali está contido os 5 livros que eu acabei de citar. Depois vem os livros históricos. Os livros que contam a história de um povo cuja nacionalidade vai se chamar Israel. Nós temos nos livros históricos Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, Crônicas, 1 e 2, Esdras, Neemias e Esther. Esses são livros históricos, tá, da palavra de Deus. E temos também os livros poéticos. Quais são os livros poéticos da Bíblia? É mais ou menos isso, né? Quer dizer, é isso. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, ou o Cântico dos Cânticos. Tá? Estes são alguns livros. Temos também os livros dos profetas maiores. Por que maiores? Porque eles eram de 1,90 m? Não, eles eram maiores pelo conteúdo que eles escreveram, né? Por exemplo, Isaías tem 66 livros. Capítulo, perdão. Houve um probleminha entre o Tico e Teco. Então, nós temos como profetas maiores, tá? Aqueles que escreveram mais conteúdo. Nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. É questionado até hoje a entrada do livro de Daniel nesses livros dos profetas maiores. Agora, os profetas menores por quê? Porque o conteúdo que eles escreveram tem menos coisas escritas. Tem profeta que tem uma página escrita. Então ele entra nessa classificação de profetas menores. E são 12 os profetas menores. Vamos ver se eu consigo também. Para mim tá difícil de ler. Oséias, Joel, Amós, Obadias, isso.
Malaquias. São 12 profetas, tá? E aí se encerra a Bíblia hebraica. Ela para aí. Aí nós temos um período de 400 anos aonde não se ouviu, não se levantou um profeta em Israel. 400 anos se passaram para que viesse alguém da parte de Deus. Aí você vai me perguntar, então não foi escrito nada? Foi. Nós chamamos esses escritos de livros apócrifos, quer dizer, livros não inspirados. E tem vários livros que, embora não sejam inspirados, mas são bons para ler. 1 Macabeus, 2 Macabeus e assim por diante, tá? Bem, aí passando os 400 anos, vem aquilo que nós chamamos de Novo Testamento. Bem, o Antigo Testamento, ele levou mais ou menos 1400 anos para ser escrito. E o Novo Testamento levou mais ou menos 100 anos. Foi por volta para ele ser escrito no total. O último livro escrito do Novo Testamento é o Apocalipse. Eu acho interessante o pessoal colocar o nome nos filmes, né? O Apocalipse. Mas a palavra traduzida simplesmente significa revelação, né? Mas rotulam o filme como Apocalipse, que é algo tenebroso, destruidor. E João, entre o ano 90 e o ano 95, ele escreveu o livro Apocalipse. Aí foi fechado o livro do Novo Testamento. Tem livros apócrifos, são centenas, tá? Que se você ler, você vai até achar que ele deveria ter participado do cânon, né? Da união, da formação da Bíblia. Porém, não foi assim que aconteceu. Quando Jesus veio ao mundo, o Antigo Testamento já havia sido fechado, já havia sido canonizado, tá? Já havia sido dito como inspirado por Deus. Uma perguntinha, e isso vale? Mania de andar. Eu vou ficar aqui. Isso vale. Eu sou o tipo do pastor que gosta de ficar andando, né? Então ficar preso assim é difícil. O que eu ia dizer mesmo? Sim, a Bíblia. Dependendo da forma que você olha para a Bíblia, a sua fé vai ser compatível com a sua leitura. Isso quer dizer o quê? Muitas pessoas acham que a Bíblia é um livro comum, pelo fato de ter sido escrito por
por cerca de 40, mais ou menos 40 pessoas. Outros dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Quer dizer, então tem trechos que não é palavra de Deus, mas que ela contém palavra de Deus. Isso deixa a pessoa com uma fé mediana. Os irmãos sabem que a tradução de mediana é medíocre, né? Médio. Nós assumimos a Bíblia como palavra de Deus plena, e que os homens que Deus separou a escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Bem, mas como é que a Bíblia foi escrita? Aí está o vocabulário hebraico. A Bíblia foi escrita em hebraico. Só tem consoantes, não tem vogais. Mas por volta do século... Deixa os irmãos dar uma olhadinha na forma da escrita. Na faculdade eu tinha que decorar todas essas letras para poder escrever, né? E aí vem Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Sheit, Teit, Iod, Kaf, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ain, Pei, Fe, Tizadei, Kof, Reish, Shin, Tal. Tal não é chinês não, viu? É hebraico mesmo, Tal. Os irmãos perceberam alguma coisa diferente? Eu li da direita para a esquerda. Então, o hebraico é escrito da direita para a esquerda. É o contrário de nós, que nós escrevemos da esquerda para a direita. Mas o hebraico, as línguas semitas, são escritos da direita para a esquerda. Bem, por volta do século VII, entre o século VII e o século X, surgiram uma comunidade de judeus chamado os Massoretas. Qual foi a função desses Massoretas? Bom, a Bíblia hebraica, ela era toda escrita sem nenhuma vogal. Então, esses Massoretas escreveram, criaram as vogais, tá? Para que não caísse no esquecimento o som da pronúncia. Imagine você juntar 4 letras em hebraico sem anotação. Tem que ter um som. Então, para que esse som não se perdesse, eles escreveram o A, E, I, O, U. Ele é assim. Ele é T, ele é 2 pontos, ele é um sinal como se fosse uma vírgula e um ponto. O O é um Vav com um pontinho, o U é um Vav com um pontinho
em um local diferente e é dividido em vogais breves e vogais longas. Então, você pode falar uma palavra em hebraico, tá? Se ela tiver um desses símbolos, um desses sinais, tá? Que equivale, por exemplo, ao A ou ao E, por exemplo, 3 pontinhos, é breve. E se tiver o Vav com o pontinho em cima, é longa. E se tiver o Vav como se fosse um T, é uma pronúncia breve. Vamos lá. Aí. Agora, nós vemos, quando abrimos a nossa Bíblia, nós lemos o que como título, como tema? Gênesis. Essa é uma tradução grega. Gênesis. Tá? Porque a Bíblia hebraica começa os seus livros com as primeiras palavras da primeira linha. Isso quer dizer, olhe esse escrito que está em cima, em hebraico. Está vendo que só tem consoantes, mas significa Bereshit. Bereshit quer dizer princípio ou no princípio. Você vai pegar o livro de Números. Aí, no hebraico, você vai ver que é diferente do grego. Tá? E aí vai estar lá. Estes são os números, esse é o nome do livro. Os irmãos podem ver embaixo que tem uma escrita já com as vogais. Sempre lendo da direita para a esquerda. E pode ver que, como foi usado o texto massorético, pode ver que tem uma diferença entre o B do texto massorético para o texto hebraico comum. Só que a Bíblia não foi escrita somente, o Antigo Testamento não foi escrito somente em hebraico. Algumas passagens do Antigo Testamento foram escritas em aramaico. Tá? A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego para o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem a maior parte escrita em hebraico. Os maiores textos escritos em aramaico são os de Esdras, capítulo 4, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 18. Também, novamente, Esdras, capítulo 7, do versículo 12 a 26. E Daniel, capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 8.
versículo 28. Essa parte está escrito em aramaico, que é uma língua que se assemelha, tá, com o hebraico. Jesus mesmo, ele falava mais aramaico do que hebraico, porque o aramaico tinha se popularizado entre os judeus. Bem, está ruim para ver, mas como era escrita a Bíblia? Ou ela era livro da Bíblia, páginas da Bíblia, elas eram escritas em pergaminho ou em outro tipo de material. Mas o interessante é que se fazia tinta de carvão para escrever o hebraico. Irmãos, é um modo tão cuidadoso que os escribas vão escrever o hebraico. Não é diferente do português, né, que a gente vai escrevendo. Não, o hebraico, a pessoa começa, escreve a letra e o escriba, ele é fiel ao que está escrito. Né? Em 1947, em Curã é uma região montanhosa do lado do Mar Morto. Foram encontrados alguns jarros, e nesses jarros encontraram principalmente o livro de Isaías, e foram checar a Bíblia que temos hoje, o Isaías que temos hoje, com o Isaías que foram achados, e batia letra com letra, tá? Nesse sentido. Agora, eu gostaria de perguntar para os irmãos. Os irmãos já imaginaram carregar o Antigo Testamento na mão? O formato era esse. Imagine 39 livros debaixo dos braços para carregar. Ia precisar de Uber todo domingo, né, para carregar o Antigo Testamento. Tá? Eles eram pesados e eram grandes. Bem, para a nossa alegria, surgiu uma pessoa chamada Johannes Gutenberg. O J tem som de I, Johann, por exemplo. Johannes Gutenberg, lá na Alemanha, por volta do século XV, ele desenvolveu, até o século XX, nós utilizamos isso. Ele desenvolveu a capacidade de formar as letrinhas, de fundir as letrinhas para formar palavras. Tá? Isso lá no século XV. E ele imprimiu a primeira Bíblia em latim. Por que latim? Porque o domínio praticamente era católico.
E os católicos fizeram a tradução do Antigo Testamento, que se chama Vulgata. Tá? A nossa Bíblia, ela vem dos, vou dizer, originais. Tá? Dos originais hebraicos e não católicos. Em 1500, ele imprimiu em alemão, italiano, francês, Tchecoslováquia, que não existe mais, catalão. No século XVI, foi impresso em espanhol, dinamarquês, inglês, sueco, húngaro, irlandês, polonês e finlandês. O termo Bíblia, como eu disse, significa biblioteca. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego. Como eu disse, a Bíblia está dividida em 2 testamentos ou 2 alianças. A aliança mosaica e a aliança com Jesus Cristo no Novo Testamento. A Bíblia está dividida em 2 testamentos. Gutenberg produziu a Bíblia impressa em alemão, e aí surgiu um português. Esse português traduziu a Bíblia para o português. João Ferreira de Almeida, ele traduziu para o português. Esse processo de cópia da Bíblia era meticuloso e revisado com o máximo do cuidado, com todo cuidado. Por quê? Porque uma escrita errada pode, fazer da Bíblia falsa. Tá? Então, uma parte escrevia, aí outra parte revisava, aí os maçoretas colocavam as vogais e assim era feito. João Ferreira de Almeida, todas as nossas versões, tá? A tradução foi de João Ferreira de Almeida, mas o que nós temos são versões. Nós temos a NVI, temos a ACF, temos a King James, várias. A Bíblia não se contradiz. Se você pegar a King James, que muita gente usa, em casa eu tenho King James, alguns tipos de versões. E essas versões, elas são atualizadas. Tá? Por exemplo, se fosse no tempo do João Ferreira de Almeida, eu diria, vós me seis. Hoje, nós dizemos você. Tá? O vós me seis foi reduzido para você. Vamos lá. O processo de cópia da Bíblia era meticuloso e revisado com o máximo cuidado.
Para concluir, irmãos, atualmente, por exemplo, as doutrinas da infalibilidade, inerrância, autoridade e suficiência da Bíblia estão sendo ferozmente atacadas por pessoas que desacreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Certa vez, a Zilda foi perguntar para o motorista, acho que era de Uber, né, amor? Se ele acreditava em Deus, né? Ele disse que não. Aí ela perguntou se ele acreditava na Bíblia, né? Ele disse que não acreditava na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens e porque o papel aceita qualquer coisa. A Bíblia não é a regra, é a exceção. Ela, quando foi canonizado, quando foi fechado os 66 livros, não se abriu lugar para mais nenhum livro. E todos os livros escritos teve a ação do Espírito Santo naquele que escrevia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus totalmente confiável, sem erros, poderosa e suficiente. Isso quer dizer, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Por isso é necessário que nós venhamos a conhecer a Bíblia, conhecer seus livros, conhecer sua história, para que não sejamos enganados. Eu sei que tem na igreja irmãos que assistem aquela série na Record. Passa algumas séries referente à Bíblia na Record. Sabe qual é o grande problema em assistir essa série? São os acréscimos. São os acréscimos que colocam, e você não vê nenhum apoio bíblico para aquele acréscimo. Por exemplo, Maria, uma bela jovem, com um galã, um belo jovem. Na tradição judaica, geralmente, o homem era bem mais velho que a moça pretendida. Bem, finalizando, meus queridos, existe aí uma palavra, Shalom. Você quase solta o M. Quase você diz Shalom. Mas é Shalom. E que quer dizer paz. Conversando com o pastor Elias, eu já questionei uma tradução onde vem escrito, eu bem sei os planos que tenho a respeito de vocês, planos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Nessa Bíblia que eu estou dizendo, eu não sei se é a NVI ou qual versão que é, eles colocaram prosperidade. Em vez de paz, prosperidade. Mas, digamos assim, no original, porque a gente tem cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, né? No original, está escrito realmente prosperidade? Não. No original está escrito Shalom. Porque essa palavra, a paz do Senhor, né, é uma paz completa, aonde tem saúde, sustento. Prosperidade é um dos adjetivos que tem nessa palavra, e não somente prosperidade. Mas conversando, nós chegamos à conclusão que era uma forma mercantil de se vender a Bíblia. Meus queridos, encerrando, eu dei uma folha para os irmãos, meditarem, fazer uma reflexão sobre: você já procurou socorro na Bíblia? Você lê a Bíblia regularmente? Fale de uma promessa que está na Bíblia. A Bíblia é cheia de promessas. Mas eu vou dizer o seguinte: o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, e a sua forma é narrativa. Tem aquela situação que o carcereiro tira Paulo da cadeia, leva ele para casa, e aí o carcereiro pergunta para ele o que ele deveria fazer. Paulo fala que crê e será salvo tu e a tua família. Isso não é promessa. Isso é uma narrativa de uma situação pontual. Muita gente, muitas vezes, quer, nessa narrativa, transformá-la como promessa. Eu me converti, então vai ser salvo eu e a minha casa. Não vai, né? A não ser que se convertam. Mas fora isso, não vai, porque não é promessa, é uma narrativa histórica. É o livro, digamos, o livro de Atos dos Apóstolos. Muitos gostariam de colocar Atos do Espírito Santo, porque ali o Espírito Santo agiu de forma maravilhosa, né? Então tem essas 3 perguntas que são bem fáceis para os irmãos discutirem no seu grupo. Que Deus nos abençoe.